Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 11, depois do 16 ao 17. Hoje celebramos a consagração da mais antiga igreja do Ocidente, São João, em Latrão. Construída entre os anos 314 e 335, em um terreno da cidade de Roma, doado pelo imperador Constantino. Essa igreja marca o fim das perseguições dos primeiros 3 séculos e o início de uma nova era do cristianismo. A palavra dessa festa nos lembra que o maravilhoso templo material exterior é o sinal do verdadeiro santuário que somos nós. Sejamos dignos de sermos a casa de Deus. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios: Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontramos nesta leitura 2 frases muito fortes e claras. A primeira: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De fato, desde o nosso batismo, somos templos de Deus, porque o Espírito Santo veio morar em nós e tornou presentes também o Pai e o Filho. Como é fácil encontrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Basta inclinar a nossa cabeça sobre o nosso peito, fechar os olhos, penetrar em pensamento dentro de nós e tudo está feito. Estamos na presença de Deus. Podemos adorar, glorificar, bendizer, agradecer, pedir perdão, pedir santidade, entregar a Ele as nossas pobrezas, nossos defeitos, nosso pecado, tudo, porque somos templos de Deus. Ele mora em nós, como mora numa igreja de tijolos. E a segunda: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. É muito grave essa declaração. Nosso corpo é sagrado, somos sagrados, não somos profanos, não somos do mundo. Deus habita dentro de nós, é verdade, e sintamos a seriedade dessa verdade. Esse templo de Deus, que é a nossa pessoa espiritual, psicológica e física, pode ser destruída de muitas maneiras. O modo mais terrível de destruir esse templo é por meio de uma vida vivida no pecado mortal, numa vida mundana, cheia de pecados mortais praticados livremente. Quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá na condenação para o inferno. Nós podemos destruí-lo em nós e nos irmãos. Um marido pode destruir o templo de Deus que é sua esposa. Uma mulher pode destruir o templo de Deus de muitos homens. Não destruamos para não sermos destruídos. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Por que expor o próprio corpo, atiçando a cobiça dos outros? O que uma mulher ganha andando mais nua do que vestida?
porque ela mostra o seu corpo e não o seu coração? O que de bom pode nascer entre duas pessoas que se cobiçam, que se sugam, se exploram reciprocamente? O amor é coisa do coração e não da carne. Se o coração domina a carne, guia a carne, então ela também se tornará instrumento do amor. Mas se a carne esmaga o coração e o sufoca, então nunca haverá amizade, nunca haverá amor, porque a carne, sem o coração, não é capaz de amor. Muito podemos refletir sobre isso. Tem muitas pessoas que pela carência se vendem a preço de banana, mas só aumentam o buraco negro que tem dentro. Não é a carne que preenche o vazio interior, mas o amor. Podemos lembrar hoje as palavras que Papa Bento XVI pronunciou no encontro com os jovens durante a sua visita no Brasil. Tende, sobretudo, um grande respeito pela instituição do sacramento do matrimônio. Não poderá haver verdadeira felicidade nos lares se, ao mesmo tempo, não houver fidelidade entre os esposos. O matrimônio é uma instituição de direito natural que foi elevada por Cristo à dignidade de sacramento. É um grande dom que Deus fez à humanidade. Respeitai este dom, venerai este dom. Ao mesmo tempo, Deus vos chama também a respeitar-vos no namoro e no noivado, pois a vida conjugal, que por disposição divina está destinada aos casados somente, é fonte de felicidade e de paz na medida em que souberdes fazer da castidade, dentro e fora do matrimônio, um baluarte das vossas esperanças futuras. Continua o Papa. Repito aqui para todos vós que o Eros quer nos conduzir para além de nós próprios, para Deus, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos. Em poucas palavras, requer espírito de sacrifício e de renúncia por um bem maior, que é precisamente o amor de Deus sobre todas as coisas. Procurai resistir com fortaleza às insídias do mal existente em muitos ambientes, que vos leva a uma vida dissoluta, paradoxalmente vazia, ao fazer perder o bem precioso da vossa liberdade e da vossa verdadeira felicidade. O amor verdadeiro procurará sempre mais a felicidade do outro, doar-se-á e desejará existir para o outro, e por isso será sempre mais fiel, indissolúvel e fecundo. Papa Bento assim conclui este discurso aos jovens. Para isso, contais com a ajuda de Jesus Cristo, que com a sua graça tornará isso possível. A vida de fé e de oração vos conduzirá pelos caminhos da intimidade com Deus e da compreensão das grandezas dos planos que Ele tem para cada um de vós. Por amor do reino de Deus, alguns são chamados a uma entrega total e definitiva para consagrar-se a Deus na vida religiosa, grande dom da graça, como foi definido pelo Concílio Vaticano II. Os consagrados que se entregam totalmente a Deus sob a moção do Espírito Santo participam da missão da Igreja, testemunhando a esperança no reino celeste entre todos os homens. Por isso, abençoo e invoco a proteção divina sobre todos os religiosos que dentro do seara do Senhor se dedicam a Cristo e aos irmãos. As pessoas consagradas merecem verdadeiramente a gratidão da comunidade eclesial. Monges, monjas, contemplativos e contemplativas, religiosos e religiosas, dedicados às obras de apostolado, membros de institutos seculares,
e da Sociedade de Vida Apostólica, eremitas e virgens consagradas. A sua existência dá testemunho do amor a Cristo quando eles se encaminham pelo seu seguimento, tal como este está proposto no Evangelho. E com íntima alegria assumem o mesmo estilo de vida que Jesus escolheu para si. Meu apelo de hoje a vós, jovens, que viestes a este encontro, é que não desperdiceis vossa juventude. Não tenteis fugir dela. Vivei-a intensamente. Consagrai-a aos elevados ideais da fé e da solidariedade humana. Vós, jovens, não sois apenas o futuro da Igreja e da humanidade como uma espécie de fuga do presente. Pelo contrário, vós sois o presente jovem da Igreja e da humanidade. Sois o seu rosto jovem. A Igreja precisa de vós como jovens para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo que se desenha na comunidade cristã. Sem o rosto jovem, a Igreja se apresentaria desfigurada. Queridos jovens, Cristo vos chama a serem santos. Ele mesmo vos convoca e quer andar convosco para animar com seu espírito os passos do Brasil neste início do 3º milênio da era cristã. Peço à Senhora Aparecida que vos conduza com seu auxílio materno e vos acompanhe ao longo da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras nos ensinam a ter consciência da dignidade de sermos habitados por Deus, nos nossos corpos e nos nossos templos, e nos ajuda a entender com mais profundidade o trecho da carta de São Paulo, que agora vamos ouvir novamente. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as palavras e as frases que mais falam ao nosso coração.
Vamos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajude a purificar a nossa vida e a tornar belo o nosso templo interior. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o que nos propomos. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paz e alegria a todos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Paz e alegria a todos. Casa consagrada.
devoción.